Hoje eu trouxe para vocês um pedido de socorro de um homem. Na verdade, ele não está pedindo socorro, não. Ele só está querendo saber se ele é um psicopata ou não. Sim, a gente já viu isso por aqui, só que aqui tem um agravante. Vocês vão ficar chocadas com o que ele vai contar para nós aqui. Ou não. Ou às vezes vocês vão entender que ele é uma pessoa equilibrada. E é aí que eu quero a ajuda de vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história envolvendo uma amante que morreu e uma esposa que assumiu o filho do marido com a amante. Bom dia, Silvana. Eu assisti a um vídeo seu onde as pessoas diziam serem psicopatas. Fiquei muito surpreso. Algumas das coisas relatadas são iguais às minhas ações. No caso de morte de pessoas próximas, não me abalo. Aceito naturalmente. Se for só conhecido ou parente de alguém próximo, é o mesmo que cair uma folha seca. Já cheguei a ficar alegre com as mortes de algumas pessoas. É bem verdade que não eram pessoas boas. Sou casado, tenho 40 anos. Algum tempo atrás acabei me envolvendo com uma pessoa de 18 anos, no qual ficou grávida. Teve a criança e poucos meses depois veio a óbito. Muitas pessoas me culparam pela morte dela, inclusive o pai da mesma, pois ela fazia tratamento do coração e sabia que não poderia ser mãe. Mesmo com essa tragédia, em nenhum momento me sinto culpado. Na hora que ela morreu, me ligaram. Foi mesmo que morrer um estranho, de certa forma, eu senti alívio. Não sei se é psicopatia ou pura canalice. E aí, nós vamos ter que ver esse negócio aqui de uma maneira fria. Vamos analisar isso colocando na bandeja aqui a evolução do ser humano. Tá, ponto. Eu fui criticada por algumas pessoas porque eu não chorei no velório do meu pai. E eu não sou psicopata, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem sentimentos aflorados, mas eu tenho entendimento da morte, coisa que muita gente não tem. Muitas pessoas, inclusive uma pessoa próxima a mim, que agora o pai acabou falecendo, e ela é a pessoa assim que tá acabada em sofrimento. Todo mundo aceitou a morte do pai, uma pessoa já bem de idade e tal. E ela não aceita. E a impressão que eu tive é que ela se cobra um sentimento de tristeza, porque a impressão que dá é que se você não chora, se você não sofre, se você não fica falando daquilo o tempo todo, se você não fica vitimizando a pessoa que morreu, você não amava aquela pessoa. Então, se eu for analisar o que ele escreveu aqui, partindo de uma ótica, já não sei mais. Agora, se eu for analisar isso, voltado para o lado do equilíbrio, da evolução, do espírito, enfim, do que eu acredito, né, das minhas crenças, eu não acho que ele seja um psicopata. Eu acho que ele estaria errado se ele estivesse tripudiando, se ele estivesse fazendo mal a alguém. Mas ter o sentimento que ele tem, não vejo nada de errado. E não vão me xingar aqui, gente, e falar que eu tô feliz com a morte das pessoas. Pelo amor de Deus, vocês têm umas manias, algumas pessoas aqui têm umas manias de ficar distorcendo o que eu falo. Eu fico aqui fazendo rodeios enormes, quase que desenhando as coisas para muita gente entender. E ainda tem muita gente que coloca palavras na minha boca, coisas que eu não falei. Estou falando e vou repetir, vendo pelo lado da evolução. Para mim, o espírito está preso no corpo e quando ele descarta este corpo, ele está feliz da vida, livre e liberto para continuar a sua evolução. É assim que eu vejo a morte. No caso do meu pai, se ele tivesse ficado vivo, o câncer ia comer ele vivo e ele ia sofrer muito. Então eu agradeci por ele ter saído daquele corpo doente, sem ter que sofrer as doenças, as dores da carne, né? Isso é uma visão que eu tenho de evolução e eu acho que pessoas equilibradas, elas conseguem separar as coisas. Olha, eu tô gravando um vídeo incrível para vocês, eu não tô falando desse homem, tá, gente? Depois a gente vai falar dele, mas eu estou falando aqui, aproveitando o que ele falou, para gravar um vídeo muito rico e que vai fazer vocês analisarem a vida de vocês, tá bom? Se a gente for partir de que isso não é
uma coisa tão errada, e sim parte de uma pessoa que tem equilíbrio. Porque uma pessoa equilibrada, quando ela leva um fora de um homem, por exemplo, uma mulher equilibrada, ela não se desescabela, ela não se humilha, ela não grita, ela não esperneia, ela não fica sem comer, ela não sai falando pras amigas que o cara é isso, que o cara é aquilo, acabou com a minha vida, não sei mais viver sem ele, aquele canalha, filha da puta, 3 minutos antes amava, depois o cara não vale nada, né? Isso é uma pessoa desequilibrada. E talvez sejam as mesmas pessoas que ficam em desespero assim, nossa, parece que o mundo delas acabou porque alguém faleceu. Tem gente que vai em velório e se força a choro. A pessoa nem conhecia a pessoa, nunca conviveu com a pessoa. Eu lembro até hoje, quando morreu uma filhada da minha mãe, a menina tinha 13 anos, a rua inteira falava da menina. Falavam, e ali eu era uma pessoa nova ainda, eu tinha o quê? 20 anos de idade na época. E eu me lembro muito bem que falavam mal daquela menina, falavam, porque a fulana vai ter trabalho, porque a menina é uma biscate. Falavam mal daquela menina torto e direito, porque eu morava numa rua onde vizinho se reunia para tomar chimarrão e fazer fofoca, né? Inclusive a minha mãe. E eu já tava casada, eu não convivia mais. E aí o pai dela acabou batendo o carro, a menina morreu, né? E eu lembro que no velório eu ficava olhando e falava, mas a mulher tá ali, coitadinha da fulana, tinha a vida toda pela frente, tão novinha, essa tragédia. E eu olhava pra aquilo e falava, mas como assim? Você tava ontem lá na casa da minha mãe falando mal da pessoa? Que a pessoa não valia nada, que a pessoa era uma biscate, que ia dar trabalho pra mãe dela. E, então isso assim, eu vejo muita hipocrisia no mundo, muita hipocrisia. É tipo a gente tava falando do Natal, né? As pessoas falam mal uma das outras o ano todo e daí no dia de Natal trocam presente, fazem amigos secretos e fingem que se amam e viram as costas e continuam falando umas das outras. Então eu sinto assim uma hipocrisia. E percebo também que muitas pessoas, quando alguém morre, né? A pessoa morreu, ela não sofre porque ela tá com dó do outro. O outro tá morto, gente. A consciência já foi, tá lá feliz da vida evoluindo, vai se preparar para a próxima. Mas ela chora, ou porque ela tem medo do que vai acontecer com ela, ou porque ela chora pela falta que o outro faz, porque na verdade ela é uma pessoa carente. Então eu sou carente, eu estou acostumada a ter aquela presença. Isso acontece nos relacionamentos. Quando a pessoa vai, o que acontece? O vazio. Então é o vazio deixado pelo outro que causa esse sentimento na gente de piedade. Quando a gente tem assim, por exemplo, a pessoa tá doente, a pessoa tá lá com câncer. Vamos citar o câncer, que é uma doença que vai comendo a pessoa viva, como dizem, né? E dói muito, a pessoa sofre. E aí a pessoa não, o outro, ele não consegue só cuidar daquela pessoa, ele tem que viver a dor do outro, ele tem que se colocar no lugar daquela pessoa, aquela experiência dela, aquela doença veio para ensinar algo a ela, não para você. Mas se você sentir tanto por aquilo, vai acabar trazendo todo aquele sofrimento para você e atrapalhar a sua vida. Então não é para virar as costas para a pessoa que está sofrendo, mas tem que tomar muito cuidado para não entrar naquela energia, para não entrar na onda da pessoa. Você dá suporte, você ajuda, você faz de tudo o que você pode por aquela pessoa, seja com a tua presença, seja da parte financeira, se for o caso, mas tem que entender que a experiência daquela pessoa é dela aquela experiência. Por que eu falei tudo isso relacionado ao que ele tá fazendo? Porque eu acho que ele pensa que é um psicopata porque ele não sente culpa por não sofrer pela morte dos outros. Aí ele fala assim, teve alguns até que eu fiquei feliz. Quem aí não ficaria feliz se descobrisse que o Fernandinho Beiramar foi morto, ou o cara lá, o Guilherme de Pádua que matou a Daniela Pérez lá anos atrás, esses caras aí que fizeram atrocidades, mulheres também, né, que fizeram atrocidades. Vai ter alguém aí que vai chorar por essas pessoas? Não tô falando aqui que a gente tem que estourar foguete e ficar feliz pela morte do próximo, não é isso. Eu tô rindo aqui até porque eu dei uns
uns exemplos aqui que não sei de onde que eu tirei. Mas enfim, você tripudiar, você ir lá e levantar bandeira e festejar é uma coisa. Agora aquele sentimento de podia até ter ido antes, ter partido antes, porque não fazia tanto mal para as pessoas. Quantas pessoas já não viram, o cara foi condenado por um assassinato e de repente saiu da cadeia e foi lá e cometeu crimes de novo. E que se tivesse acontecido isso aqui na minha cidade, a pessoa estava presa, foi condenada a 20 e poucos anos, acabou saindo da cadeia, acho que menos de 2 anos, fez a mesma merda de usar droga, de beber e matou uma senhora num acidente de carro. Se tivesse preso, essa senhora estaria viva, ela estava indo na missa de manhã. Então, umas coisas assim que, se essa pessoa acabar morrendo, alguém vai ficar triste por essa pessoa? Eu acho que até a mãe, de tanto sofrer, acaba falando assim: graças a Deus, Deus, obrigada por você ter tirado esse sofrimento das minhas costas. Sim, gente, tem pessoas que têm equilíbrio. Então, meu amigo, faça o teste lá, agora não lembro qual que é o teste lá para ver se você é um psicopata. Eu falei no outro vídeo o teste. Esqueci, gente, esqueci totalmente. Tem um teste aí de um doutor aí que ele desenvolveu um teste que você vai lá e preenche, vê se preenche os requisitos lá para você ser um psicopata ou avaliar alguém do seu convívio, né? Mas eu acho que você não tem que se culpar por não sofrer, por não ter sentimentos de piedade por conta da partida, do descarte, do desencarne, sei lá como é que vocês pronunciam aí, né? Na hora que a pessoa desencarnou, morreu, faleceu, se libertou, descartou o corpo, tem várias formas da gente falar para essa desconexão, né? Uma desconexão do espírito versus corpo. Então é a crença de cada um, né? Como é que você vai dizer que a pessoa é um psicopata porque ela não sente remorso? Agora nós vamos falar do caso dele aqui em específico. Eu não tinha entendido, né? Não tinha entendido quando ele escreveu se foi a mãe da criança que morreu ou se foi a criança que morreu. Então eu questionei, mandei um e-mail e falei assim: olha, explique melhor isso. Ele me mandou um segundo e-mail explicando que quem morreu foi a mãe da criança e que a esposa dele adotou o filho da amante, que a esposa dele concordou de criar essa criança, concordou em criar essa criança. E aí ele me explicou isso daqui assim e tal. Então agora vejamos assim, né? Você acha que se o cara fosse um psicopata, ele ia se dar o trabalho, olha só, presta bem atenção, vocês sabem que psicopatas não têm sentimentos, não tem emoção. Eles podem ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, eles não estão nem aí, pode morrer na frente dele, cortar o pescoço, eles não sentem nada, porque eles simplesmente não têm essa parte do cérebro designada aos sentimentos. Então eles não têm dó, medo, nada disso, não tem esses sentimentos. E aí imagina, se você fosse um psicopata, você não ia se preocupar em criar essa criança. Você não ia se preocupar com o futuro dessa criança. Então aí a gente já percebe que psicopata você não é. Você pode ser uma pessoa equilibrada. Eu tinha até um grupo no Face que falava assim: ah, você é uma pessoa fria? Não, não sou fria, eu sou equilibrada. Talvez você seja uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa que não se conecta com essas energias externas a você. O que eu desejo aqui é que você crie bem o seu filho e que você dê um crédito de valor para sua esposa que pegou essa criança e tá cuidando desta criança. A mãe da criança, infelizmente, morreu. A madrinha do meu filho mais velho também teve ela não morreu, gente, já vou falar aqui, mas ela descobriu que tinha um problema seríssimo no coração e que não poderia ter engravidado, então ela teve que tirar o bebê dela muito antes do prazo para que ela não morresse de uma hora para outra. Ela também não sabia, deve ter sido a mesma condição dessa moça. E a sua esposa aí, quero dar os parabéns por ela ter assumido essa criança, mas os pêsames, né, porque aceitou a traição, né? Então, gente, eu acho que é isso. Eu falei bastante nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu quis dizer. Eu tenho que falar muito, explicar muito. Se você não entendeu nada do que eu quis dizer, escreva aqui nos comentários, Sil do céu. Desenha na próxima vez para que eu entenda. Agora, quem entendeu, por favor, deixe aqui nos comentários. Nossa, não tinha visto por esse ângulo, tá certo, beleza. Gente, não se culpem quando vocês não têm sentimentos de piedade. Porque piedade, medo e ódio são sentimentos que destroem
constroem a sua vida. Nossa, Sil, como você é uma pessoa fria. Não, eu sou equilibrada. Já falei aqui, né? Eu sou equilibrada. Piedade é diferente de caridade. Não confundam. Caridade é você dar suporte, ajudar aquela pessoa. É uma coisa. Ter pena daquela pessoa pelo que ela está vivendo, principalmente depois que ela morreu, aí é uma coisa que te faz mal. Eu, desculpa falar, mas eu também não lido muito bem com essa questão da piedade. Eu procuro não sentir pena de ninguém, porque aquela pessoa nem merece isso. A partir do momento que você entende que cada ser humano é individual, apesar de todos estarmos ligados uns aos outros, quando você entender que as experiências de vida de cada um é de cada um tem a sua vivência aqui, vocês vão ver o mundo com outros olhos. Pode ter certeza disso, vocês não vão mais sentir responsabilidade por ninguém e nem ficar pedindo que as outras pessoas sintam responsabilidade por vocês ou culpando os outros pelas escolhas erradas. Simples assim, entendam isso e a vida de vocês vai ser bem mais fácil, ok? Gente, um beijo e até o próximo vídeo.